Olá, turma, boa tarde, bem-vindo essa semana, né? Bom, na semana passada a gente estava fazendo provas, né? Inclusive algumas pessoas não me entregaram, mas a gente vai fazer com essas pessoas que ainda não fizeram, tá bom? Hoje a gente vai iniciar nossas aulas normais, tá certo? Vamos começar nossa aula de hoje com cidadania moral e ética com assunto novo, fome zero. Bom, a página 50, gente, e 51 é para leitura, tá certo? Aí na página 50 tá tendo um poema falando sobre a fome, tá certo? E a página 51 mostra duas receitas aí, tá certo? Já que tá falando de fome, né? Aqui tá dando receitas aí de algumas coisas. Hoje a gente vai realizar a página 52. Vamos lá. Primeira questão. Desembaralhe as letras e descubra as palavras. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, tá certo? Vocês vão desembaralhar e descobrir nome de alimentos. Uma dica, a primeira é feijão. Aí vocês vão fazer com as 5 que estão faltando, tá? É só prestar atenção que dá pra vocês saberem quais são os alimentos. Agora que você descobriu as palavras, circule os alimentos saudáveis em uma refeição. Então, depois de você ter achado, descoberto o nome, né? Desembaralhado e ter descoberto a palavra certa, você vai circular só os alimentos saudáveis. Aí tem alguns alimentos que não são tão saudáveis, então você vai circular só os saudáveis. Segunda questão. Existem algumas pessoas comprometidas com os famintos. Famintos é quem tem fome. Elas reservam um dia da semana para fazer um mutirão com panelão de sopa, pães e café para aqueles que vivem nas ruas sem ter de que se alimentar. Que sentimentos existem no coração dessas pessoas que fazem tão boa ação? Escreva dentro do panelão de sopa. Você acha que essas pessoas que têm essa atitude de levar alimento para os mais necessitados, você acha que ela tem quais sentimentos? Vou dar uma dica. Amor. Aí você vai colocar mais alguns sentimentos. Coloque mais 4 sentimentos, tá certo? O que a pessoa sente pela outra para fazer isso? Aí você vai colocar aí, tá bom? Então essa foi a nossa atividade de cidadania. Vamos continuar a nossa aula. Bom, na semana passada, gente, a gente começou a estudar sobre o corpo humano, né? Lá a gente falava sobre um modo geral, sobre os sistemas do corpo humano. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema locomotor, sistema circulatório. Hoje a gente vai falar sobre um sistema, que é o sistema digestório, na página 69. Vamos lá. Assim como precisamos do ar para viver, também necessitamos dos alimentos. Eles nos dão força e energia para realizarmos as diversas atividades do dia a dia. Isso. Se a gente não se alimentar, a gente não tem a disposição para fazer o que a gente quer, né? A gente se sente fraco, a gente não tem energia suficiente para se exercitar, fazer qualquer coisa. Então a gente precisa do alimento para ter força. O sistema digestório é responsável pela quebra e absorção dos alimentos que comemos, ajudando-nos a eliminar substâncias desnecessárias ao corpo. Ele é formado por um conjunto de órgãos responsáveis pelo processo de digestão. Então aí tem uma ilustração, né? Falando sobre todos os órgãos que compõem o sistema digestório. Observe os componentes que formam o sistema digestório. Aí tem aí boca, faringe, fígado, intestino grosso, vesícula biliar, reto, glândula salivar, esôfago, estômago, intestino delgado, pâncreas e ânus. Todos esses órgãos aí fazem parte do sistema digestório. Todos são importantes para que aconteça a digestão. Fazem parte também do sistema digestório as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, né, que produzem a saliva, o fígado, vesícula biliar e pâncreas. Essas glândulas secretam substâncias que auxiliam na digestão. Você sabe o que é a digestão? Vamos lá. É a transformação que os alimentos sofrem para que possam ser assimilados pelo organismo. Ela começa na boca e termina no intestino grosso. O percurso que os alimentos fazem no nosso corpo, aí na página 70. Então, você começa pela boca, né? É por meio da boca que os alimentos entram no corpo. Esses alimentos são umedecidos pela saliva. Então, esse alimento precisa ser umedecido para que ele possa percorrer o resto do corpo. Então, ele é umedecido pela nossa saliva. Misturados pela língua e triturados pelos dentes, formando assim o bolo alimentar. Então, você foi lá, botou o alimento na sua boca, a saliva se misturou com o alimento, né? Você mastigou e então formou esse bolo alimentar. Você sabia que mastigar bem os alimentos é muito importante para a digestão?
Se comermos às pressas, o alimento demora mais tempo para ser digerido, porque fica em pedaços maiores, né, gente? Então o organismo vai ter um trabalho maior para digerir, porque esse alimento não foi bem triturado. E isso pode ocasionar uma sensação de azia ou mal-estar no estômago. Aí o segundo órgão que compõe o processo de digestão é a faringe. O bolo alimentar então passa para a faringe, que é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o esôfago. Também serve para a passagem do ar que respiramos. Então, gente, o esôfago faz parte também de outro tipo de sistema, né? No caso, o respiratório. Aliás, a faringe, perdão, gente. A faringe, assim como no sistema digestório, faz parte também do sistema respiratório. Ela é comum aos dois sistemas. Depois vai ao esôfago. Chegando ao esôfago, que é uma estrutura tubular longa, constituída de músculos que se contrai, o bolo alimentar é empurrado para o estômago. Aí você tá vendo aí o alimento no estômago, né? Para que serve o estômago? O estômago é constituído por músculos e seu formato lembra uma bolsa oca. O bolo alimentar é remexido e se mistura junto às substâncias produzidas pela parede desse órgão, transformando o alimento em uma massa pastosa. Essa pasta recebe o nome de quimo e é empurrada para o intestino delgado. Aí na página 71 tem o papel do intestino delgado, né? É um tubo estreito, muito comprido e contorcido. Nele, a pasta recebe líquidos produzidos pelo pâncreas e pelo fígado, passando a ser chamado de quilo. Mas não é quilo lá no sistema de capacidade, não, né? Lá no... Vocês estão estudando matemática, não. Aqui é um órgão que faz parte do sistema digestório. Esses alimentos transformados e digeridos estão em condição de passar através da parede do intestino para a corrente sanguínea e serem levados para todo o organismo. Então, depois de ser digerido, a parte boa dos alimentos vai para a nossa corrente sanguínea. E o que não é tão bom vai ser eliminado através das fezes, né? A parte que não é aproveitada passa para o intestino grosso, que é esse marrom aí que vocês estão vendo mais forte, né, na imagem. Local em que ocorre a absorção de parte de água e a formação do bolo fecal, o qual é eliminado sob a forma de fezes pelo ânus. Então, os alimentos que não são aproveitados pelo organismo vai ser eliminado, né, através das fezes. Aí diz assim, curiosidades. Você sabe por que a barriga faz barulho quando estamos com fome? Porque sempre que o estômago se prepara para receber alimentos, as suas paredes começam a se contrair. Então, o estômago começa a se contrair, né? Assim, esse movimento. Esse processo costuma acontecer nos horários habituais em que a pessoa se alimenta. Então, por acaso, se você passar muito tempo sem se alimentar, o seu estômago vai começar a se contrair. Então, vai fazer aquele barulhinho que a gente diz que é as lombrigas mexendo, né? Mas, na verdade, é o estômago contraindo. Primeira questão. Complete as frases com o nome dos órgãos que fazem parte do sistema digestório, obedecendo ao caminho feito pelos alimentos durante a digestão. Então, você vai colocar aqui na ordem que acontece a digestão. A. Os alimentos entram pela. B. Passa pela e atravessam um tubo oco. C. Chegam ao. D. Desse órgão vão para os. O que não serve para o nosso organismo é eliminado nas fezes. Então, você vai completar de acordo com a ordem dos órgãos. 2. Por que é importante mastigar bem os alimentos? Você vai dizer que se você não mastigar ele tão bem, ele vai demorar a ser absorvido, né? Provavelmente você vai ter uma má digestão ou uma azia, alguma coisa assim do tipo. Terceira, para onde vai o que é aproveitado do alimento durante a digestão? Você vai dizer para onde é que vai. Então, ele vai para a corrente sanguínea, né, gente? Para distribuir para todo o corpo. Tudo que é aproveitado vai para a corrente sanguínea para passar para o resto do corpo. Vamos lá na página 72. Quarta, assinale a resposta correta. A função da digestão é 1, 2, 3, 4 ou 5. Você vai marcar apenas um. Quinta, sublinhe as afirmativas verdadeiras. Você vai passar um traço nas afirmativas verdadeiras. São 3 alternativas. Aliás, 3 afirmações que são verdadeiras. A. Os pulmões fazem parte do sistema digestório.
B. Podemos viver sem nos alimentar. C. A boca é a abertura de entrada do sistema digestório. D. Os alimentos são umedecidos pela saliva. E. Os alimentos são triturados pelos dentes e misturados à saliva, formando bolo alimentar. Então, tem 3 opções aí que estão corretas e 2 que não estão. Aí você presta atenção e sublinha as corretas. Sexta, identifique os componentes do sistema digestório, escreva o nome de cada um dos seus respectivos espaços. Então, você pode recorrer à página aí 69, né? Na página 69 tem a mesma figura, você vai completar, só observando lá a página 69, tá certo? Com os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Bom, gente, para finalizar nossa aula, a gente vai para a página 102 de português, numeral, que não é o numeral da matemática. Vamos lá. Leia o texto abaixo. Número de pecados. 3 homens chegaram às portas do céu e São Pedro perguntou ao primeiro: quantos pecados você cometeu? 6. Então, dê 6 voltas no céu, sendo 1/3 de joelhos. Perguntou ao segundo: e você, quantos pecados cometeu? Aí ele respondeu: o dobro. Dê 12 voltas no céu, sendo metade delas de joelhos. O terceiro começou a se afastar e São Pedro perguntou: aonde você pensa que vai? Aí ele disse: vou à terra buscar minha bicicleta e uma joelheira. Observe que todas as palavras destacadas no texto acima se referem à quantidade ou à posição de algo ou alguém. Toda palavra com essa função é chamada de numeral. Numeral, gente, aí a gente viu aí no texto que tem alguns exemplos. 3, primeiro, 6, terço, metade. Então aí, gente, vai ser trabalhado alguns tipos de numerais. Esses numerais são classificados em algum que a gente vai ver já já. Então, os numerais podem ser os cardinais. O que significa os cardinais? Os nossos números normais. 1, 2, 3, 4, que dão a quantidade. Os ordinais, que significa a posição. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O número ordinal, gente, é acompanhado daquela bolinha. Por exemplo, 4, a bolinha e o tracinho, né? Aquela bolinha significa O de ordinal. O fracionário, que significa o quê? Fração, que vem de fração. Por exemplo, 1/3, 1/2, 1/4, a metade, tá? 1/2, 2/3, tudo que se refere à fração é chamado de fracionário numeral. E tem os multiplicativos, que já vocês talvez já tenham ouvido já nas explicações de matemática. Como assim multiplicativos? Dobro, triplo, quadruplo, quíntuplo, sextuplo, certo? Esses são os multiplicativos. Aí na página 103 tem alguns numerais, né? Tem 4 colunas com cada tipo de numeral: cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Aí vocês vão estudar para vocês pegarem quais são cada um. Vamos lá para a página 104. Sublinhe os numerais das frases abaixo e classifique. Ganhei 15 carrinhos. Sublinha o 15 e bota o tipo de numeral. B. Comprei 3 peixinhos. Sublinha o 3 e bota qual tipo de numeral. C. Luiz chegou em 6º lugar. Sublinha o 6º e bota o tipo de numeral. D. Ganhei 2/8 de pizza. Sublinha 2/8 e bota o tipo de numeral. Consegui o triplo do dinheiro. Sublinha triplo e bota o tipo de numeral. 2. Transforme os numerais cardinais entre parênteses em numerais ordinais. Berna foi a 3. Qual é o ordinal de 3? Terceira, né, gente? B. Minha casa ficou na 20. Qual é o 20 em ordinal? C. O elevador desceu do 10 andar. Qual é o 10? Carla será a da fila 5. Como é que a gente coloca em ordinal? Paula subiu ao andar pela escada. 8. Como é 8 em ordinal? Então, você vai passar esses números que estão em cardinal, números normais, para ordinal. 3. Complete as frases com numeral multiplicativo. Então, você vai lá na tabela do multiplicativo e vai saber qual numeral que você vai colocar aí. 100 é o de 50. B. O de 5 é 15. C. 15 é o de 3. D. O de 5 é 25. 100 é o de 10. Então, você vai lá para a tabela da página 103, em números multiplicativos, e vai descobrir o que você vai colocar aí para completar na 3.
Quarto, encontre no diagrama alguns numerais e escreva na coluna correta. Então, tem todos os tipos de numerais. Tem cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Você vai circular aí no diagrama e depois vai distribuir nos locais certos, tá bom? Quinta, escreva os numerais por extenso. Então, ele tá em número, você vai escrever o nome dele. Por exemplo, gente, A é 59, né? Mas ele não é cardinal. Ele é ordinal, que tem essa bolinha aí, então significa posição. Como é que vai ficar 59 em ordinal? Vai ficar 59º. Então, vocês vão fazer com B, 1580, C, 5 sobre 10, D, 45, E, 1/4, F, 239, G, 3 sobre 100, os 3 centésimos, H, 700, I, 28, como é 28 em ordinal, e J, 2 sobre 15 ou 2/15. Para finalizar o assunto numeral, vamos lá para a página 105, questão 6. Observe a imagem abaixo. Aí tem Sofia, Augusto, Breno, Matheus e Laura. Agora responda as questões abaixo. Quem ganhou a corrida? Aí você coloca o nome da pessoa. B, em que posição chegou Sofia? C, qual a posição de Augusto? D, preencha os espaços do pódio com os nomes segundo a ordem de chegada. Então, tem os quadradinhos, você vai colocar o nome das pessoas, né? De acordo com a ordem que aconteceu aí. Sétima e última questão. Substitua as imagens das frases pelo numeral correspondente. Ontem comi de pizza e fiquei bem cheio. B, dei do meu bolo ao meu irmão, mas ele não aguentou comer tudo. Gente, aí foi meio bolo, né? Então, como é que faz meio bolo aí? Como é que coloca aí? Dei metade do meu bolo. C, Joana comprou blusas na loja e Laura comprou. Aí você vai dizer quantas blusas ela comprou, a Joana, e quantas blusas Laura comprou. É só contar. D, Karina acaba de começar sua coleção de pulseiras com... Aí você bota o número de tampinhas. E está muito animado. A meta dela é alcançar a Júlia, que possui. É só você colocar a quantidade de tampinhas de cada um, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido, né, sobre numeral. Vamos recapitular. Os numerais são classificados em ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário, tá certo? Cada um tem os seus exemplos. Então, vocês podem recorrer aí na página 103, que é a tabelinha com todos os números. Espero que vocês tenham entendido toda a aula. Tchau, gente. Até amanhã.